Cometa. Segundo o dicionário Michaelis, é um astro de fraca luminosidade formado por um conjunto de partículas sólidas cobertas por uma camada gasosa e pode apresentar uma cauda. Mas na trajetória do basquete feminino em Campinas, no ano de 2006, o significado é outro. Foi rapidinho, foi que nem um cometa. Passou rapidinho, deu a sua luz, né? Mas passou muito rápido. E foi rápido mesmo. A equipe durou apenas 6 meses. Como um cometa com pouca luz própria, o time da Ponte buscou inspiração no brilho do time campeão da década de 90. O basquete feminino da Ponte resgatou com a Maria Helena, que foi procurada por Dr. Emílio Olmos na época, que era vice-presidente da Ponte, de fazer de novo, montar de novo uma equipe de basquete feminino na Ponte. Resgatar os áureos momentos lá da década de 90. E da Espanha, eles queriam que a gente continuasse lá de qualquer jeito. Estava cansada e muito saudades do Brasil. Aí viemos para cá para parar. Aí a Ponte convidou a gente, pelo menos mais um ano ou dois, mais um ano. Então, mas o último para parar aqui, que a gente gosta tanto aqui de Campinas. Para parar aqui, nós trabalhamos mais um ano para despedir mesmo. Ter um time forte, representativo, mas que também a gente começasse a garimpar novos talentos, a trabalhar com a base em Campinas e começar a ter novamente meninas jogando basquete, podendo formar novas atletas. Essa era a expectativa. O time seria a representação, mas havia um projeto por trás disso, de formação de atletas. Foi esse o recomeço traçado pelo time de basquete feminino da Ponte Preta, inspirado no passado e pensando em um futuro com uma base de atletas. Eu acho que a mais importante é que a gente é professora, nós somos educadores. Então, a gente achava muito importante você dar oportunidade para crianças pobres da periferia ter uma oportunidade de vida. Então, ao invés de elas estarem para a rua, sem ter o que fazer, você vem para o esporte, traz para a quadra de basquete. Eu me senti um ourives lapidando um diamante bruto. Eu ia dando forma para formar uma pedra bem bonita, para pôr num anel, numa corrente. Eu me sentia realmente uma lapidadora de atletas. A lapidação deu resultado. O trabalho da dupla nos anos 90 refletiu na nova equipe, que contou com diamantes do passado nesse recomeço. E 2006 já foi diferente, né? Eu já não estava mais aqui no Brasil, eu jogava na Espanha. E na Espanha, a gente tem 3 meses de férias. Então, a Maria Helena e a Heleninha montaram a equipe aqui, me ligaram, perguntaram se eu queria vir. Eu topei para realmente ajudar, porque eram as minhas férias, mas sem problemas, né? A gente, quando você ama o que você faz, não tem problema nenhum. Então, eu vim. Foi onde eu iniciei, com 13 para 14 anos. Foi quando eu iniciei minha carreira profissional mesmo. Eu fiquei de 93 a 95 lá. E em Campinas essa foi minha passagem, foi de 93 a 97, quase 98. E voltei, e aí montou o time novamente em 2006, que foi quando a Marilene e a Heleninha retornaram com a Ponte Preta novamente. Mesmo com um time formado às pressas para um campeonato já em andamento e a dificuldade em conseguir patrocinadores, existia uma esperança e uma confiança na nova equipe. A expectativa era mais dos torcedores, porque era uma equipe, antigamente, que era a Paula, que era a Hortência, a Roseli, era a Ruth, então assim, tinha uma expectativa grande, tanto que tinha torcedores da época que abraçaram a gente assim, mas era uma equipe mais nova, que era eu, a Silvia Luz, Kátia, Babi, então era uma equipe mais nova, né? O trabalho ele foi realizado, ele foi feito, ele teve bons resultados, né? Na época a gente foi vice-campeão paulista, a equipe de Ourinhos foi campeã, que era realmente a equipe que tinha mais investimentos. Trazer de volta a dupla Maria Helena e Heleninha foi a maior aposta do time da Ponte Preta de 2006. A intenção era tentar resgatar a força da equipe que elas criaram dentro e fora de quadra. A gente nunca montou o time, a gente sempre montou uma equipe, porque a equipe é muito mais que um time, a equipe, todas as pessoas têm que ter o mesmo pensamento, a mesma forma de ser, com objetivos comuns. Muitas vezes a gente precisa ter afinidade com as pessoas, é óbvio, numa equipe de 12 jogadoras não tem como você ter afinidade com todo mundo, mas o respeito existe, né? Se treinava aqui no ginásio Taquaral, os treinamentos eram aqui. A casa das meninas era nessa rua aqui mesmo, lá na frente.
Então, e as demais que compunham a equipe moravam próximos também. Então foi tudo se encaixando, a gente conseguiu montar uma boa equipe de trabalho também. A rua era exatamente essa. Localizada no bairro Taquaral e bem próxima ao ginásio, as meninas que não moravam aqui estavam sempre por perto. A relação ia muito além das quadras. E foi assim que se construiu não somente um time, mas uma grande família. Mas isso não foi suficiente para manter a equipe. O time, que tinha expectativa para durar 3 anos, durou apenas 1. E o vilão dessa história é o fantasma que assombra muitos esportes, o patrocínio. Então, assim, não conseguiu mais manter um trabalho, uma estabilidade. Eu acredito que exclusivamente por questões financeiras mesmo, de você ter um aporte, de você ter um patrocínio para você poder manter toda aquela estrutura que é uma estrutura, sim, profissional, para o trabalho ser bem feito. O basquete profissional, de uma forma, né, ele precisa do patrocínio, ele precisa do recurso, o dinheiro, né? O patrocínio é o que garante a sustentabilidade na época, né? Na época, os tipos de projetos da época eram baseados em patrocínio. 12 anos depois, a história se repetiu. E foi assim que se desenhou mais uma vez o fim do time de basquete feminino da Ponte Preta, sem investimento para dar continuidade à equipe. Apesar de todo o esforço da Maria Helena, da continuidade do projeto, a gente já tinha noção, né, porque sempre foi tudo conversado às claras. Então a gente tinha noção de que realmente chegou a um ponto em que não seria renovado mais o projeto do basquete. Para nós não atrapalhou muito a nossa vida, porque não era a nossa vontade já ter até parado. Mas para jogadoras que a gente ficou com dó. Eu falei, vamos ser franca com vocês, ó, eles vão parar, vocês têm que já começar a procurar outro lugar para vocês jogarem. Apesar do fim do time, a técnica Maria Helena se orgulha da história que o basquete feminino escreveu na cidade de Campinas. Não foi assim um projeto como a gente gostaria, porque a gente gostaria que fosse mantido. E o que a gente sentiu muito aqui em Campinas foi exatamente de que a semente que a gente plantou ficasse adormecida, sabe? Se não tivesse tido tantos frutos de muitos anos. Muitas sementes foram plantadas. Os títulos e os grandes nomes do basquete feminino que passaram por Campinas são hoje as raízes da modalidade que voltou a crescer na cidade.